Fica aqui para saber mais sobre expansão de negócios internacionais com um dos melhores especialistas do mercado, Rodrigo Ramiro, depois da vinheta. Muito prazer, se ainda não conhece a gente, eu sou o João Vitor, do time de relacionamento aqui da Space Hunters, muito mais que geomarketing. E estou com Rodrigo Ramiro, da RZD Franchising, RZD Consultoria. Eu queria muito agradecer a presença aqui. Estamos num ambiente diferente, para quem conhece o nosso podcast. Estamos na belíssima cidade, joia do interior de São Paulo. São José do Rio Preto. Imagina quem achou que eu ia falar Ribeirão. Não, é São José. Boa. O pessoal fala Rio Preto, às vezes se confunde, né? Pois é, com Ribeirão. Uma cidade maravilhosa de redes, de expansão, de franchising. Muita coisa surgiu aqui. Quando eu vim pela primeira vez, eu não sabia nem por quê. Legal. Muitas coisas surgiram aqui, no meio do nada, eu me imaginava. Mas é uma cidade fantástica, me surpreendeu muito. Queria que tu te apresentasse aqui para nossa audiência, para a gente começar um papo muito importante, porque de São José do Rio Preto tem muita inteligência para fora do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho dessa visão internacional. Estamos em um ano importante. Quem está vendo esse podcast no ano que ele foi lançado, 2026, será um ano tanto de eleições no Brasil, anos de Selic alta, talvez uma certa incerteza para alguns, oportunidade para outros. Perfeito. Bom, João, obrigado aí pela oportunidade. Sempre é um prazer compartilhar informações e principalmente estar junto de pessoas aí da Space como vocês que contribuem literalmente com a expansão e sucesso, seja de um franqueador, de um franqueado. Então, obrigado mesmo pelo convite. Boa. Não, cara, vamos lá. Quero saber, para a galera entender também, da onde que vem Rodrigo Ramiro. Você falou uma situação interessante. São José do Rio Preto, a joia aqui do interior. E de fato, a minha história está muito ligada com a questão do franchising aqui. Eu comecei minha trajetória de franchising por volta de 2005, a fevereiro ali de 2005. Quase ontem. 20 tempo. Anos aí já de trajetória, completando quase 21. Eu tenho 15. Aí. Boa. Então, nisso daí, por onde que eu comecei? Eu fazia parte de uma franqueadora que existia aqui na cidade, ainda é uma franqueadora, em que ela tinha uma expansão internacional também. Então, eu entrei, na minha carreira, ela se confunde muito com esse início do franchising e com o início também do franchising aqui em Rio Preto. Rio Preto ele é berço de grandes franqueadoras. E isso também se repetia desde lá dos primórdios, né? Com a própria Microlins, né? Microlins teve sede aqui, então com a Microlins teve muitas formações de profissionais excelentes que foram para o mercado, seja empreender, seja participar de consultoria, seja trabalhar com franqueadores. Então teve muito berço aqui do franchise. Então, a precursora foi a Microlins, você tinha Sim, foi uma das. Porque imagina a gente falar de franchise em 2005, 2000... Era algo muito novo, era inacessível para grande parte do varejo. Hoje, não, o franchise ele se tornou acessível para grande parte do varejo. Então, com a demanda de profissionais existentes aqui, e as pessoas vendo a expansão dessas empresas, isso fomenta. Fomenta o varejista a saber como que isso acontece, fomenta pessoas quererem investir em franquias, então criou-se ali um ciclo. Né? Um ciclo muito bom para toda a cidade. E daqui exportamos literalmente muitas franquias aí, seja pelo próprio Brasil ou mundo afora, né? E muitas das franquias que foram surgindo, inclusive, pelo que eu conheço algumas histórias, né? A gente pode ir contando para quem não conhece nada de São José do Rio Preto. Vieram de pessoas que trabalharam ou conheceram via Microlins. Sim, provavelmente tiveram passagem por grandes franqueadoras, então isso consegue ter uma absorção. Então eu comecei em uma franqueadora aqui, comecei na área comercial, prestando suporte para a diretoria e presidência em termos de relatórios. Então ali é o Excel, já aquelas fórmulas complicadas. O homem do Excel. Extraindo informações do sistema, passando para o Excel, criando relatórios, insights e até mesmo planos de ações ali para auxiliar a diretoria e presidência em tomadas de decisão e visualização de algo comercial da rede. Então nisso consegui me desenvolver muito bem, me deu uma visão muito estratégica e do que faz sentido ou não realmente analisar em uma cadeia, em um sistema de franchise. E também tive a parte de marketing muito bem aprimorada, aflorada nessa época. Porque além disso, eu também fazia as apresentações comerciais
para venda de franquia, para treinamentos de novos franqueados. Então, eu fazia desde o aspecto realmente de apresentação de layout quanto de conteúdo. Aí o marketing me viu e falou assim, poxa, deixa eu olhar mais para esse menino aqui. E foi quando surgiu uma oportunidade no time de marketing, que eu também fui promovido para lá. Então, fiquei muitos anos no time de marketing, atuando com o Brasil, atuando um pouco também com Portugal, que é onde que a empresa tinha uma sede também, uma master franquia, além de outros países que ela obtinha. Então, depois disso, saindo desse background de franqueadora, eu fui convidado para fazer parte da RZD, como um prestador de serviços na área de formatação de franquias. Como um consultor mesmo, inicialmente. Como um consultor. Trabalhar com consultoria de formatação. É. Para quem não conhece, o que é uma consultoria de formatação faz? Uma consultoria de formatação faz... Não vou dizer o que as consultorias fazem, porque é difícil, mas a RZD, o que ela faz? Primeiro, pessoal, nós focamos na preparação e estruturação do negócio antes de expandir. Aqui, para mim, está o ouro. Formatação de franquia hoje, quando a gente olha só para a formatação em si, que seria uma viabilidade financeira, uma estruturação jurídica, manuais, isso daí para mim já é coisa ultrapassada. Isso não prepara um empresário, seja dono de uma pizzaria, seja dono de uma clínica de estética, a de fato ingressar no franchise. Então hoje nós focamos muito mais nesse termo de preparação e estruturação do negócio e claro que também na criação do modelo de franquia. Então hoje as consultorias talvez fazem um pouco muito mais de formatação. A RZD ela faz formatação, mas temos todo esse preparo e esse cuidado em preparar muito mais o empresário e a marca que vai ser ingressada ali no franchise, né? Boa, que é uma preparação voltada para o sistema mesmo, né? Sim. Que a gente aprende com as franquias de sucesso, porque é diferente do seu empreendedor, né? O cara que tem um negócio e o cara que vai fazer um modelo para ter empreendedores com ele, né? Que são os franqueados futuramente. O que eu costumo dizer, João? O cara, literalmente, ele tem que vestir 2 chapéus ali. O primeiro chapéu dele ele é o empresário, o dono... Vamos pegar o dono de uma pizzaria. Ele veste o chapéu do dono de pizzaria. Que tem franquias aqui da região, inclusive. Tem muitas franquias aqui de pizzaria e boas. Então, imagina que hoje ele veste esse chapéu de dono de pizzaria. Então, ele sabe muito sobre o cardápio, ele sabe muito sobre o atendimento, preparação, produção, talvez CMV. Então, ele entende muito de pizzaria. Agora, ele começa a vestir um outro chapéu, que é o do franqueador. O que é esse chapéu? Ele tem que entender que ele criou uma outra empresa, literalmente, apesar de ter a necessidade de abrir um novo CNPJ para fazer a gestão de toda a rede. O que é essa empresa que ele cria? O que é uma franqueadora? Ela é uma prestadora de serviços para uma rede de franqueados. Então ele tem que entender agora que ele tem uma outra empresa e essa empresa não vende mais pizza. Ela vende suporte. Ela vende outros serviços que os franqueados usam para conseguirem se desenvolver, conseguirem performar e ter o mesmo resultado prometido quando ele comprou a franquia. Então, essa virada de chave, vestir um chapéu e depois também vestir outros, é o que é necessário, esse Nem dinamismo. todo mundo está preparado, né, no caso. Na verdade, ninguém... Ele é muito operador, não muito gestor. Talvez isso vocês encontrem assim, no dia a dia. Muito. Pensa o seguinte, talvez ele está num estágio ainda de operador. Ele muitas vezes não olha ainda para KPIs, ele não olha muito para a gestão do negócio. Talvez ele é o empresário ainda operador, é do dia a dia. Quando ele vai ser um franqueador, ele já precisa olhar para isso. Se ele não sabe sobre gestão, como que ele vai fazer a gestão agora de outros negócios para que ele consiga entender o que aquela franquia está passando de dificuldade, por que ela está passando e qual alavanca que deve ser acionada para mudar esse resultado. Então, olha só, é isso mesmo. O empresário hoje, ele é um operador. Claro que tem empresários com uma musculatura maior que já se tornam gestores, mas quando ele vai para o franchise, quando ele é um franqueador, é isso que ele precisa, se tornar um gestor. Ele precisa ser ali o CEO de uma franqueadora, de uma prestadora de serviços para a rede de franquias que ele tem. Então, toda essa passagem que eu tive em franqueadora, fiquei por muitos anos ali, cerca de 6 anos, atuando entre comercial, marketing e toda essa questão. Naquela época, o BI estava ainda surgindo.
né? Era um assunto ainda de pouco conhecimento. E como eu fiz a primeira faculdade que eu fiz foi Tecnologia de Informação, legal. O meu trabalho de conclusão de curso foi BI, e eu consegui aplicar um pouco disso lá dentro da franqueadora, isso em 2009. Então, BI já era uma situação que, desde 2009, a gente já tinha um contato e como que aquilo poderia ser aplicado aos negócios. Claro que nada se resume a como que é hoje o BI, né, a facilidade que se tinha. Então, tudo isso me deu muita bagagem para, de fato, me posicionar como um especialista, né? Então, foi por isso que eu entrei na RZD. E ali eu comecei fazendo o básico do básico. Comecei a entendendo negócios, fazendo diagnóstico. Comecei a me especializar em viabilidades, em números, em como melhorar os números das operações. Depois eu fui para manuais, fui entender sobre mapeamento de processos, otimização de processos, escrita de manuais de uma forma mais didática. Fui entender de jurídico, o que realmente é a lei de franquias. Pega bastante o franchise. Então, como que eu vou ser um consultor se eu não sei o que é essa lei que rege todo o sistema? Como que talvez eu vou passar uma orientação para o empresário? Que pode, não pode, não é bem assim. Então, apesar de eu não ser advogado, mas o básico de um consultor hoje, de um especialista em franquias, é conhecer sobre a lei, porque é ela que dita todas as boas práticas, as regras, os problemas que se tem ali dentro do sistema, né? Então, eu comecei a também me especializar nesse campo jurídico do entendimento da lei. Comecei também a entender o que é uma COF, uma leitura de COF, o que deve constar numa COF, como deve ser escrito uma COF, contrato, apresentação comercial, como que se vende uma franquia, como que se posiciona uma marca. Depois foi uma escada de conhecimentos, né? Então, desde 2011 que eu estou na RZD, então 15 anos ali. E o legal de consultoria é que consegue aprender tudo isso, né? Porque tu Você lida no tem dia a que dia aprender. com todos os problemas, basicamente. O consultor é o guia daquele cara que está entrando nesse mercado. Eu costumo dizer que um especialista, ele tem que ser um conhecimento em T, né? Você tem que ter um pouco de conhecimento de muita coisa e um conhecimento profundo de pequenas coisas, de poucas coisas, né? Então, muito conhecimento de poucas coisas, onde te dá repertório, e depois você se tornar especialista realmente com profundidade em alguns assuntos. No nicho de franquia, por exemplo. No nicho de franquia, ou em alguns outros, em outras situações muito mais específicas, né? Então, qual que é hoje o meu principal conhecimento? De fato, em estratégias de crescimento de empresas via franchise. Porque hoje nós vemos uma situação que é muito do modelo de negócios. Nós temos que pensar a expansão como um arranjo empresarial inteiro. Tem abastecimento, não tem abastecimento? Faz sentido ter ou não? Como começar uma pequena rede não tendo uma estrutura de abastecimento? Eu costumo dizer assim, para o franqueador iniciante, projetar sempre aquilo que ele quer. Qual que é o objetivo dele final com o franchise? Por que ele está entrando no franchise? Se ele não souber responder isso, eu quero ganhar dinheiro. Eu ia falar isso, que muita gente deve olhar isso. Eu vi que as franquias ganham, aqui tem várias, aqui em Rio Preto, quero ser um rico. Perfeito, é assim que move o mundo. Sem hipocrisia é isso. Poxa, legal que você quer ganhar dinheiro, tá? Qual que é o próximo passo? Como você quer ganhar dinheiro com o franchise? Então, nós temos que entender os objetivos do empresário, por que ele quer expandir. E nisso, começamos a traçar estrategicamente todo o arranjo empresarial que vai fazer parte do sistema de franquias dele. Só voltando na parte do abastecimento. Talvez hoje ele não vê sendo um abastecedor de todas as unidades. Por quê? Talvez ele não tenha essa estrutura. Não é um problema ele não ter essa estrutura, mas ele tem que já começar pensando na expansão para que um dia, conforme ele for ganhando escala, ele tenha facilidade de implantar o abastecimento. Porque imagina assim, você tem uma franquia que você tem um produto congelado. Vamos pegar o exemplo da pizzaria. Talvez hoje você não se vê fornecendo a massa da sua pizza para o seu franqueado. Ok. Mas aí você começa a vender franquia, uma para Porto Alegre, outra Recife. Você começa a ter uma expansão muito dispersiva, né? Poxa, agora eu já tenho 50 franquias. Vou colocar a massa da pizza para os meus franqueados. Me acho uma lógica ou me acho uma logística refrigerada ou congelada para conseguir atender todos esses pontos isolados. Para levar para Manaus. Você não consegue.
Então, entendeu? É isso que a gente sempre faz esse diagnóstico, coloca essa visão de futuro para que o começo seja certo. Por mais que ele não tenha a estrutura agora, mas o dia que ele entender que é o momento, a base, os pilares, o alicerce está pronto. Senão ele vai pegar esse dinheiro, vai começar a embolsar e vai falar, estou começando a ficar rico, gasta e não cria estrutura. Sim. Tem muitos cases de abastecimento. Eu gosto de contar cases legais, porque eu atuando no relacionamento aqui da Space, né? Sou a figurinha que vai nos eventos, conhece, visita os clientes. A gente gravou, tem 2 cases muito legais. Primeiro que a gente acabou de sair de uma visita na Chiquinho, né? Na nova, agora, talvez quando esse podcast estiver lançado, já estiver inaugurada. Sede deles, da cidade, Chiquinho, que eles chamam. Chiquinho é um orgulho para nós. Eu participei dos finalmente da formatação da Chiquinho. Legal. A Chiquinho foi cliente nossa, nós formatamos a franquia, então... É um case. É um case. Poxa, você vê literalmente uma sorveteria, uma cidade de frutal, familiar, ganhar a proporção que se tem hoje. Sim. Eles estão para quem não conhece, eles estão entre as top 20 franquias do Brasil, se não me engano é a 19ª do ranking mais atualizado que saiu. Mais de 1.000 unidades, acho que são 1.000 e pouquinhos ali. E eles estão construindo novas sedes, especificamente para essa questão do abastecimento, inclusive, eles já têm uma planta com... Eu vou pegar um número de metros quadrados, mas porque eles têm mais de... Falar em termos leigos, né? Tem mais de 45, que são SKUs, ou unidades de produto que eles precisam enviar, que são de dia a dia, seja, cara, Ferrero Rocher, Kit Kat, a bebida láctea, né? Que é a base para fazer. Para quem... Isso é tudo feito em loja, que nem as principais sorveterias, né? Visitamos a Borelli também, que é em Ribeirão. Também é feito em loja, então a loja vira uma mini fábrica. Então isso é bem legal e complexo ao mesmo tempo. Eles fazem eles rodam esse envio para os franqueados deles, normalmente a cada 3 semanas, 3 semanas, um mês. Então eles têm que ter envios constantes, porque o material de envio roda muito rápido, a bebida láctea. Sim. E ela tem, tipo, 100 e poucos dias, 110, 115 dias de vida útil. Então, mesmo se tu não vender, eu vou ter que trocar, mínimo trimestralmente, fora todos os outros produtos. Então, além do suporte, eles têm uma empresa dentro da que a Chiquinho virou a CHQ, isso, a holding, para fazer este abastecimento. E assim, uma estrutura coração principal deles. Na visita técnica, assim, praticamente todo o tempo a gente falamos um pouco de modelo, né, de negócio, de branding, de marca, mas quase toda a visita foi focada em, cara, como vocês fazem funcionar 1.000 unidades. O cara tem lá, tem para o EPBAS, cidade no Pará, tem lá para o EPBAS 1, para o EPBAS 2, para o EPBAS 3. O cara manda 3 carretas para o EPBAS. Então, negociação, fornecedor, com os outros fornecedores, né? Porque pensa, se são 45, o franqueado ia ter que ter 45 negociações para comprar os produtos, 45 notas fiscais, e eles centralizam, porque é com eles. Então, tudo vem com o logo da Chiquinho, com a padrão de qualidade da Chiquinho. E aí eles vendem para você. Então, é uma intermediação muito mais facilitada, direto. O franqueado, ele quer isso. O franqueado, ele compra comodidade. O franqueado, ele compra coisas que ele não conseguiria ou não quer fazer sozinho. Então, se uma franqueadora não proporciona isso ao franqueado, o posicionamento dela, a atratividade dela fica pouca, né? Então, são justamente esses pontos que a gente costuma trabalhar ali com a marca em si. Porque hoje o franchising, a formatação de um negócio, ela passou da época dela ser só documental. Ela é muito preparatória e do empresário, né? E não do contexto. Documento é importante? Muito. É o que te dá uma segurança jurídica para expandir, para promover uma ação, uma defesa. Então, documento é extremamente importante. Mas hoje, só isso não basta. O mercado ele pede mais, o empresário ele pede mais. Só fazendo um comparativo de quando eu comecei para como está hoje, no meu ponto de vista, a questão de formatação de franquias. Quando eu comecei, tinham pouquíssimas empresas, pouquíssimas consultorias no Brasil que faziam um ticket médio muito alto. Então, só por aí você nivelava o nível das empresas que se dispunham a expandir no franchise. Era caro. Era caro. Então, você tinha pouco conhecimento, o conhecimento ainda estava restrito a essas grandes consultorias, o valor ainda era proibitivo,
você não sabia como que fazia uma expansão, os canais de expansão ainda eram muito offline, o offline na época custava muito caro, então você tinha um série de fatores limitantes para uma expansão. TV, né? Assim, tinha que usar rádio, TV. Até Mailing. o Isaías da Chiquinho deu o exemplo de quando fizeram a campanha da Globo. Ele falou que teve um dia que ele recebeu 16 ligações no telefone pessoal dele, só citando. Pô, vi na Globo. Era loucura, cara. Nós fazíamos... E quanto que não deve ter custado isso, né? Ele não divulgou pra nós. Mas... Olha, nós fizemos uma vez no Domingo Legal, com o Gugu. Foi num domingo, lógico. Domingo, legal. Fizemos um plantão de vendas na empresa. A empresa inteira foi trabalhar nesse domingo. Cara, aí eles fizeram um sistema de telefonia ali, que a ligação caía em todos os ramais, e quem atendia primeiro pegava a ligação. Os telefones não pararam, cara. Foi incrível. Ele deu o lançamento, ligue agora para o aluno tal. Conheça o nosso modelo de franquia. Foi uns 15 minutos, acho que mais intensos que se teve ali, cara. Era chuva de lead. Ninguém chamava de lead naquela época, né? E vocês estavam candidatos. E vocês estavam aqui, fizeram essa base aqui em Rio Preto. Rio Preto. Aí depois teve a contratação de uma URA para filtragem, porque a gente perdeu muita ligação. As pessoas ligavam e não conseguiam falar. Hoje em dia seria um bot de ar. Olha a evolução. Mais ou menos. Cara. Então hoje a informação está muito mais disponível. Então a facilidade de um empresário que ele tem para expandir hoje existe. Então isso permite que empresários, talvez com não tanta maturidade, com não tanta musculatura, talvez não tenha a marca muito preparada, invistam em um projeto de formatação. Então, olha só, o público que eu pegava anteriormente de projetos de formatação era um. Esse público agora, ele é outro. Então, o produto ele tem que ser adequado para a realidade desse público. E qual que é a realidade desse público? Ele precisa ainda de uma consultoria que guie o aprendizado dele, que prepare ele, que prepare a marca, porque a marca não vem pronta. Nenhuma marca vem pronta. São pouquíssimas marcas que batem a nossa porta, que você analisa e fala assim, cara, esse quase daqui tá pronto, não tem o que fazer. Não, pelo contrário. E isso não é um problema. Isso é um problema se você, de fato, contratar alguém que te promete uma coisa e não entrega, alguém que talvez você confia nessa preparação, nessa estruturação e não vai fazer isso por você. Sim. Então, o que eu vejo é isso. Não é o problema o nível dos empresários. O problema é o produto não ser adequado para a realidade deles, né? Sim. E tu sente que ficou mais canibalizado esse mercado, agora que a gente tem mais disponibilidade de informação em valores menores? Com certeza. Aí você coloca uma IA nesse jogo todo. E acham-se que tudo ficará pronto magicamente em poucos segundos. Por quê? Se você vende documento, as pessoas só estão vendo documento. Agora, quando você vende a questão de troca de experiência, de aprendizado, conexão com outros franqueadores, você aprender com os erros dos outros, você sendo aconselhado por quem já trilhou um caminho que você quer chegar lá. Ok? É um outro produto. Por isso que eu falo, hoje, documento, quando se fala de uma formatação de franquia, ele é muito importante, porque tem que refletir a tua realidade e o momento da tua rede, mas ele acaba sendo, assim, um item secundário se não tiver esse outro desenvolvimento pessoal ali sendo construído junto com o empresário. Né? Do empresário, da liderança, da diretoria, da futura equipe que ele vai montar. Lembra do chapéu. O chapéu do empresário, o operador ali de uma pizzaria, de uma clínica de estética, agora ele tem que começar a vestir o chapéu do franqueador. Então ele passa por uma curva de aprendizado. Ele tem que entender sobre franchising, sobre lei de franquias, ele tem que entender sobre franqueado. Franqueado parece que é um ser único, né? É uma pessoa que deposita a esperança em você. Talvez muitos vendem o que tem e o que não tem, acreditando naquilo que você prometeu. Então, o franqueado, ele é um ser único. Poxa, é dinheiro envolvido na relação. E é um dinheiro, muitas vezes, é único. É o suor, é a vida dele toda que ele depositou ali. Então, você começa a aprender sobre isso. Você começa a aprender sobre implantação de franquia, sobre achar um ponto comercial, sobre validar um ponto comercial, sobre adequação de ponto, contratação de equipe, escolha de fornecedores, treinamento de equipe, acompanhamento de franqueado. Você começa a entender como que o seu produto se comporta em outras regiões, como que o seu produto se comporta em outras regiões, sendo operado com outras pessoas. Então, olha só, o dono de uma pizzaria,
ele não sabe nada sobre isso. Ele sabe sobre a pizzaria dele. Então, aqui ele começa a aprender, e ele tem que aprender sobre tudo isso. Sim. Não, e é bom que tem gente para guiar. Eu imagino que os cases que vocês viram, acompanharam, talvez por ser de São José do Rio Preto também tem uma vantagem legal, porque é reconhecida também como uma capital do franchise. A gente falou um pouco, mas a gente vai falando várias marcas, né, que estão aqui. A gente falou um pouco da Microlins. Surgiu, para quem não conhece, Mercadão dos Óculos é daqui. Sim. Maria Brasileira, que é daqui. Lavateria, que é daqui. IG. Tem pessoal da Semenzato, o grupo Semenzato também tem aqui. Tem sedes de Royal Face, de Nabeauty. Grupo Up Franquias. Quem mais? Tô esquecendo alguém? O IG. IG, a IG, né? É daqui também. Eles sempre foram daqui, né? É que, na verdade, eles são de uma cidade aqui, vizinha Cedral. Mas vamos pensar, é a região. A grande região. É, a grande região. Que tem Mirassol do ladinho aqui também, né? É que agora tá Rio Preto virou vizinha de Mirassol, hein, gente? Por causa do Campeonato Brasileiro, né? Futebol. Sabe que, parênteses, eu tava aqui no dia do jogo do Santos, ontem, né? Pra quem está gravando agora. Era o nosso ontem temporal. E quase fui, cara. Só que aí vi que o Neymar não ia ir. Achei tava cansado, não fui. Fiquei... Vou ter que fazer uma visita no Miami. Não, você tem que conhecer, cara. Mas eu ia perguntar... Eu sou de Mirassol. Minha trajetória é de Rio Preto. Quem é de Mirassol fala que é isso mesmo, inclusive. Mirassol... É porque eu vou até mandar um abraço público pro Guto, né? Que é da Bela Capri. A gente falou de pizzaria um pouquinho. Ele também tá como um dos diretores da regional da BF, então a gente se encontra bastante. Boa. Ele também é maluco por Mirassol e ele fala que... Ele é de Mirassol. Claro, Rio Preto que é vizinho de Mirassol, não é Mirassol que é vizinho de Rio Preto. Bela Capri foi o primeiro cliente da RZD. Fala um pouco mais de cases, assim, inclusive, queria também puxar a nossa visão para como que a RZD começou a trabalhar nessa visão internacional. Quando você entrou, já trabalhava, porque é uma coisa que não encontra-se muitos consultores, soluções, em especial brasileiras, para levar brasileiros para o exterior. Assim. A gente tem algumas consultorias, mas também poucas. E esse mercado está se desenvolvendo muito, né, agora. Assim. Falei um pouco no início do episódio. Sim. Conta um pouco disso, inclusive desses cases, porque é legal a galera conhecendo. Boa. Eu vou contando um pouco da Space também. Legal. Bom, RZD esse ano, 20 anos de mercado. Então, nada melhor do que celebrar esses 20 anos aí com uma nova iniciativa, com algo realmente disruptivo no mercado, que auxilia o empresário, principalmente os franqueadores já estabelecidos, a romperem fronteira Brasil, buscar novos ares aí. Então, nisso daí, sempre eu olhei Portugal com bons olhos, seja por uma questão turística, ou seja como negócios, né? Não adianta, pessoal, o euro é uma situação que atrai qualquer empresário. Quando você faz conversões, não tem como você não olhar para isso. É igual muita gente olha para o dólar, olhar para o euro, não tem como, né? Então, nisso a gente foi começando a tatear. O Leandro da Lavateria, eu digo que ele foi um expoente nesse sentido aqui. Uhum. Ele foi a primeira rede de lavanderias se aventurar em Portugal. Quando eu falo se aventurar, uma expansão internacional, ela começa como uma aventura, mas uma aventura consciente. E depois você vai costurando o caminho, entendendo, precisa de tempo. Não é uma situação do dia para a noite. Você entender que o que eu faço no Brasil dá certo, seja em Portugal, seja em Espanha ou Estados Unidos, qualquer outro lugar, acho que é o primeiro erro. O primeiro erro é esse, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, fomos para Portugal ano passado, feira de franquias, tivemos imersões em franqueadoras, até... Estive junto com o Felipe, foi um prazer passar esse tempo da viagem. Abraço aí, Felipe, que vai ver o episódio. Felipe, obrigado aí pela companhia e próxima vez agora a Espanha, hein? Um dos sócios da Space, para quem não conhecer, vai conhecer. Boa. E nisso começamos a entender o mercado, começamos a costurar parcerias, porque não adianta, você tem que ter operadores locais. Uhum. Não adianta você, poxa, eu quero formatar uma franquia em Portugal. Tá, mas quem? Como? Né? Então, equipe brasileira, equipe local, então tudo isso a gente foi tateando, costurando, filtrando, o que faz sentido, o que não faz sentido e entendendo. Então, hoje eu digo o seguinte, a RZD Portugal é uma realidade, mas é uma realidade que realmente ela leva tempo de construção. Então, esse tempo é o que nós temos aqui e é o que eu já consigo compartilhar com empresários que decidem
ir para Portugal, para uma Espanha. Então, primeira coisa que chama a atenção de um franqueador brasileiro é, de fato, a conversão real para euro. Não tem como não olhar para isso. Ok. Uma outra situação que tem que ser levada em conta. Portugal, o território dele é um território muito pequeno comparado ao Brasil. População portuguesa é muito menor do que a população brasileira. É de 10 vezes menor. Quase 20 vezes menor. Muito. Você tá falando de um tamanho 10 milhões de... a gente tá falando do tamanho do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fechou perdão dos números, são números gerais, em 11,5, 12 milhões, se não me engano, de habitantes. Então, olha só. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E tem muitas cidades ali com um perfil ainda de interior, agricultura, uma questão de vinhos, muita coisa ainda campo, né? Vilarejos. Então, apesar de ainda ter esses 10 milhões, ainda a gente tem outras situações que podem reduzir o potencial de cidades para ter uma franquia. Então, nós temos que levar isso em consideração quando eu olho para Portugal, né? O tamanho e população. O pessoal começa olhando direto, assim, quando eles falam do internacional junto com a RZD. Que eu tenho ótimas visões, inclusive, sobre a Space, porque nós somos duas empresas fornecedoras de serviço, né, para franquias, franchising, que estão auxiliando a levar franquias ao exterior. O pessoal fala a primeira coisa, quando olha para sair para Portugal, ou foi mais uma visão de vocês? Não, eu vou primeiro plantar RZD em Portugal. Não sei se vocês têm muita visão de Latam também. Um pouco pela língua, um pouco pela cultura, pelo euro, uma junção desses fatores todos? Foi a junção desses fatores. Conversas com clientes, poxa, tem interesse, não, estou vendo. Então, assim, teve uma faísca nesse sentido e teve uma faísca também da gente ter a internacionalização da empresa, né? Então, tudo isso acho que culminou numa realidade. Então, é olhar para Portugal com outros olhos. Não é porque a língua tem uma semelhança, não é igual. Não tem essa ilusão que é igual, porque não é. Quando você não vai pegar o mesmo contrato, por exemplo? Não. Jamais. O mesmo branding de marketing? Não. Precificação, faturação. Não é faturamento, é faturação. Então, o que nós temos que entender primeiro? A economia do local. Portugal, apesar de tudo, ainda tem uma economia estável. Você não vê a inflação tendo igual ao Brasil. Então, isso, para uma alimentação, por exemplo, um food service, é fantástico. Então, o CMV lá é muito mais controlado. Então, esses pontos são benéficos para quem quer expandir lá. Outra situação, o poder de compra do euro. Hoje, no Brasil, infelizmente, centavos, você não compra nada. Lá em Portugal, não só em Portugal, mas na União Europeia como um todo, mas Portugal ainda, centavos, você compra alguma coisa. Em especial Portugal, que é reconhecida por ter alimentação um pouco mais acessível. Né? €1, você compra ainda quilo de alguma coisa em um mercado. Então, quando a gente fala de 10 euros, é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro. 10 euros é uma alimentação. Quando eu falo alimentação, não é uma coisa, um salgado na rua, igual... prato no restaurante. Não, é um prato no restaurante. Em especial no interior, né? Se você sai de uma parte muito turística de Lisboa, por exemplo. Você consegue comer com 10 euros, né? Então, isso é importante, o empresário, ele começar a ter não só a conversão de valores. Aqui no Brasil eu faturo R$500 mil, então lá eu vou faturar 90 mil euros. Não, você não vai faturar. Infelizmente, já estou te dizendo isso. Por quê? O ticket médio é volume de vendas. Então, hoje, por exemplo, vamos pegar uma hamburgueria. Você tem hamburguerias em Portugal que faturam 10 mil euros, 30, 50 e 100 mil euros. Até onde eu tive um conhecimento, dificilmente uma franquia, não tem uma hamburgueria passaria de 100 mil euros. E é muito volume de vendas. É muito. Porque pensa que ticket médio seja 13 a 15 euros com um combo. Então, imagina você vendendo um produto de 15 euros para você ter 100 mil euros de faturamento. Olha o volume de vendas, de pedidos que você tem que ter. Então, por isso que o faturamento lá dos negócios, eles são mais baixos. Por causa do ticket, do valor. E você sente que eles também têm modelos um pouco menores para equalizar isso? Sim. Porque eu sinto que a gente tem, assim, pela urbanização brasileira, a gente tem normalmente lojas muito grandes, né?
visões de lojas muito grandes. É. Lá eu sinto que é mais comum ter lojas um pouco menores. É difícil ter as lojas dos Estados Unidos, que tu vê que são mega stores. Muito. Por mais tem, assim, as lojas de vestimenta, né? A Zara. Mas eu acho que são meio outliers nas cidades europeias. A maioria dos negócios, especial negócios pequenos. Porque quando a gente vai para uma implantação de uma franquia na rua lá, se você quer um ponto muito bem localizado, provavelmente vai ter o trespasse envolvido. Que é você literalmente compra o direito de uso dos pontos. Então isso é uma coisa bem comum lá, você ter o trespasse. Investimento, para quem não conhece, um investimento que vai fazer fosse uma luva no Brasil. Sim. Em resumo. Então isso é uma coisa muito comum. Nós temos toda a questão da parte histórica de preservação envolvida. Adaptação arquitetônica. Adaptação arquitetônica, prédios centenários. Então tudo isso colabora para não se ter talvez pontos igual a gente vê no Brasil com essas dimensões. É claro que o valor da locação, o valor da renda é renda. Então tá vendo como não é igual? Quando você começa a entender... Aluguel. O aluguel. Então isso permite... Você tem que ter negócios com menor espaço ali também. Tudo isso prejudica uma expansão? Não, pelo contrário, não prejudica uma expansão. É o jeito que uma expansão acontece lá. Só é diferente. Só é diferente. Não é que é melhor ou pior que o Brasil. Isso eu vejo que não existe. Não é o ticket ali é baixo, não é que é baixo, é que é a realidade do dinheiro de lá. Qualquer centavo, qualquer euro ainda tem um poder de compra envolvido, né? Então você tem que começar a entender isso. E é o que a gente começou, não desde o ano passado, mas já de algum tempo, a entender, falar com franqueadores portugueses, com empresários brasileiros que estão lá. Aí você vê uma questão que se chama mentalidade. O português em si, ele é conservador, ele é metódico, ele é muito racional, pouco emoção. Ele não é uma pessoa com apetite a risco, a muito risco. Não sente que isso é um pouco europeu também, no geral, do que você conhece? Do que eu conheço é uma característica do europeu, mas no português, lógico, isso é evidente lá. Mas isso é ruim. Mais uma vez, tem um lado bom e o lado ruim. Se você for com uma franquia em que ele não sinta segurança, em que ele não vê que aquilo é palpável, que tem racional por trás, esquece, ele não vai. É diferente do brasileiro, que muitas vezes ele compra uma franquia na emoção. Mas quando você vai com um plano sólido, verdadeiro, ele compra. Então, não é que o português não investe. Ele investe, mas desde que você realmente faz jus ao dinheiro dele. Talvez seja uma conversão inicialmente mais difícil. É uma conversão um pouco mais difícil, ele é muito mais planejador do que emoção, né? Então, isso abre uma estruturação de uma franquia de uma outra forma. Aventureiro lá, o que a gente percebe? Não tem vez. Você tem que entrar de uma forma profissional. Porque isso talvez dificulte a pessoa que no Brasil, sem ter uma formatação tão boa, consegue primeiras vendas para aventureiros, mas lá, por mais que tu pode ter X centenas de unidades no Brasil, é no Brasil, né? A pessoa vai olhar assim, aqui ele não tem nada, talvez eu vou esperar. Eu não sei como que, inclusive, o pessoal tem feito as primeiras unidades, né? Porque as redes que a gente atende, a maioria das primeiras unidades ela acaba sendo própria. Se isso é a mesma visão que vocês têm nos clientes de vocês. Ô, João, você falou uma situação interessante. Infelizmente, o português, eu sou RZD Brasil, tenho 20 anos, tal. Muitos respeitam, gostam dos cases, mas para muitos, você ter uma marca consolidada aqui pode ganhar um ponto com ele, mas também não significa que é por isso que ele vai tomar uma decisão agora, né? Então, ele pode valorizar, mas não que isso também seja, nossa, meu Deus, a marca que tem 100 unidades no Brasil acabou de chegar aqui e eu vou investir, né? Então, o que nós fizemos? A primeira situação, você quer expandir para Portugal? Primeira situação, vamos bater um papo, vamos expor o que é Portugal em termos de negócios, em termos de franchising, vamos conectar vocês com investidores, vamos conectar com contador, com advogado. Poxa, eu quero enviar os produtos, então vamos contactar com um despachante aduaneiro. Então, a gente prefere que primeiro, quem quer expandir em Portugal, um franqueador que quer ir para Portugal, tem essa imersão nível 1,
Por que eu falo nível 1? Literalmente daqui a gente começa a fazer esse contato com pessoas de lá. Rodrigo, quero partir para uma imersão nível 2, que é o físico. Ok, então nossa equipe faz um discovery ali Legal. com o empresário. Programa viagem mesmo. Sim. Consegue fazer as visitas. Qual é o segmento? Vamos mapear concorrentes, visite. Isso é um produto muito legal. Então, como residente. Porque depois você toma a decisão de uma formatação consciente. Porque tem que ter adequação. Nosso produto, formatação, ele passou por adequações. Não é só de valores, mas de entregáveis, de prazos, da forma da condução, porque não adianta você querer entrar, muitas vezes, com o mesmo produto, no mesmo formato, daqui para lá. Então, toda essa adaptação, ela acontece, deve acontecer. Então, é melhor o profissional ele já entender disso um pouco antes, né? Ter essa imersão, conversar com franqueadores, com empresários de lá, ter como que é o cenário e tomar uma decisão consciente. Sim, e a maioria deles, tu tem sentido que eles estão indo para fazer primeira unidade própria ou já como franquia? Olha, temos casos em que nós somos até sócios dessa marca, que é a Built to You, é uma marca aqui do Brasil, que é a Nails to You, mas ali como eu falei, o contexto e o conceito lá vai ser outro, por isso que mudou a marca. O nome. O nome, mudou literalmente a marca, o nome ali. Então a Built to You, nós conseguimos ter a venda já de uma franquia, sem ainda nós termos unidade própria. Mas por quê? O Ricardo, que é um dos sócios, ele é português. A Renata, que é a esposa dele e fundadora também, é a pessoa que detém o conhecimento técnico. E os dois moraram muitos anos em Portugal. Então, eles conhecem muita gente lá e tem, lógico, que essa vivência e visão de mercado de lá. Então, as pessoas confiaram nas pessoas deles, né, do Ricardo e da Renata, e estão montando uma unidade, já com plano para uma segunda unidade. Então, é muito variante isso. Mas o que eu vejo? As marcas estão indo montando inicialmente unidades próprias. Do que indo com master. Sim, porque aí tu já faz todo o processo de visita, de se colocar no chapéu do franqueado, físico, local, de adaptação. Tem muitas vezes um período de teste, né? Elas passam, não tô vendendo franquias, mas eu tenho 3 unidades lá. Porque eu tô deixando maturar, tô passando um ano, talvez 6 meses, algo assim, para chegar num nível de faturamento de poder te dizer, olha, minhas projeções são essas, mas eu tenho unidade, ela fatura isso, e ela já não tá no início, já tá 6, 1 ano. É o que eu falo, se você não está disposto a montar uma unidade própria, talvez você encontre um investidor lá com grande apetite a risco que tope o seu primeiro franqueado. Ele sabe que ele vai ser um primeiro franqueado, que ele vai ser alguém que vai passar por um experimento com adequações. O que é importante? A franqueadora literalmente acompanhar dia a dia, não sair de perto desse franqueado. Ter a estrutura, né? E a paciência também, porque talvez encontrar ele não seja uma coisa que na realidade você vai ter a expectativa de fazer em um mês, né? O que eu digo assim, o franchise, pessoal, eu vejo que hoje ele está sendo muito polarizado, né? Franqueadora parece que faz tudo errado e franqueado é sempre o coitado, né? E jogando franco, não vejo dessa forma. Não é porque nós atuamos diretamente com formatação de franquias, consultorias ali e tal. Mas o que eu vejo é assim, tem muita gente que compra na emoção e não porque o franqueador vendeu um sonho que não é possível de acontecer. Ele compra na emoção achando que aquilo é um negócio que por si só ele tem vida e vai ser um sucesso do dia para a noite, não precisa trabalhar. Isso não existe. Franquia não é aplicação financeira. Franquia não é porque você tem 200 mil que você investe numa franquia que aquilo vai te render como 200 mil tivesse numa CDI, aplicação, num CDI. Se você quer isso, deixa teu dinheiro aplicado. Franquia, você está comprando um negócio. Tem chance de fracasso? Lógico. Porém, muito mais de sucesso do que montar um negócio independente, do zero. Então, hoje, eu vejo assim que o franqueado, muitas vezes, ele entra numa rede com emoção e não realmente entendendo o que ele deve ter. Então, a questão é alinhamento de expectativa. Poxa, eu iniciei numa rede
com 2 franqueados. Ok, você tem que estar ciente que a franqueadora está sendo construída, que o suporte está sendo construído, mas isso tem um lado bom, porque o franqueador, literalmente o fundador, pode ser que ele esteja muito mais presente, próximo. Que ele tenha muito mais suporte do que tu tenha se o cara já tivesse. Isso, inclusive, pro internacional, né? Sim. Esse franqueado internacional, primeiro, segundo, terceiro, talvez tenha mais atenção natural, e acho que tenha que ter, do que o franqueado número 600 do Brasil. Ou 500 do Brasil, por exemplo. Até porque a estrutura já tá montada, né? É mais fácil pro cara. Muito mais fácil pro cara do 600 do Brasil do que talvez seja pro primeiro de Portugal. Então acho que esse alinhamento de expectativas e jogando limpo o tempo todo, não tem erro. Você sabe onde que você está entrando, você tem claro a tua divisão de papéis. Eu, como franqueador, tenho que fazer isso, e minha responsabilidade é essa, e é o que eu devo entregar. Eu, franqueado, devo fazer isso, eu devo entregar isso, e aquilo é com a franqueadora. Sim. Então, ter essa divisão clara de papéis e o alinhamento da expectativa, do momento de cada um, eu acho que evita essa polarização. É claro que muita gente tira proveito disso, né? Instagrams aí agora defendendo franqueado. Operação que fechou, operação que fechou. Tá, mas vocês ouviram a franqueadora? Por que aquela operação fechou? Ninguém fala de porquê, né? Ou vai estudar por trás, e às vezes é uma coisa totalmente natural. Acho que uma evolução que eu tenho visto, eu tenho, assim, né? Sendo humilde, assim, pouco tempo de franchising, entrei na Space em 2022, ocupando 4 anos. Tudo bem que o que eu pego é de ir em muitos eventos, né? Porque desde 2022 eu faço esse papel de relacionamento, então eu tô no dia a dia do cliente, no evento. Acompanhei subidas e quedas de várias redes em 2 anos, menos de 4 anos. E acho que tem se normalizado mais, assim, a gente conversar sobre repasse, a gente fazer repasses um pouco mais... não mandatórios, mas assim, que são de opção da rede também, porque eu não quero manter essa pessoa. E deixar um pouco mais claro essas situações, assim. Porque é natural que com o crescimento isso vai acontecer, e o jogo que a gente joga não é o número de não fechar nenhuma unidade nunca, né? É o número de, cara, ter muito mais assertividade e lucratividade do que seria se você investisse no que não é uma franquia, num negócio atual. E essa questão da marca que você falou, queria até agregar, porque, para quem não conhece, a Space também tem atuação internacional, né? Estamos fazendo esse jogo internacional juntos. A gente está fazendo uma expansão, já tem uma sede nos Estados Unidos. Para a gente foi um pouquinho diferente. A gente sempre viu Portugal como muito próximo, assim, até porque muitas redes nossas... A internacionalização da Space surgiu não só de um desejo dos nossos sócios de ter uma empresa internacional, Space Hunters, já saiu com o nome em inglês, não Caçadores de Espaço. Muito porque o método do que a gente usa para análise, ele já é um método que, inclusive, foi inventado, se eu não me engano, por um inglês, um cara chamado Bill Hiller, sintaxe urbana, então, que é a forma de analisar a cidade do jeito que a gente analisa. Então já não era brasileiro, assim, né? Já foi uma coisa internacional. Se você botar lá sintaxe urbana no Google, vai aparecer um mapinha, já fiz várias vezes com clientes, parece um mapinha de Londres, que é muito parecido com o mapa que a gente faz das cidades do Brasil. Olha só. Eu falo, legal. Tá vendo? Já é internacional. Mas a gente foi muito por... A gente atende bem mercado de redes. A gente traz algo diferente, que nem você comentou, né? A RZD poderia entregar só o documento, como outras franquias. Vocês entregam a parte de pessoa, né? Pessoalmente ir, treinar, criar a pessoa empreendedora. Space também, a gente poderia entregar só o dado. Que existem empresas que entregam dados, só plataformas. Sim. A gente tem, inclusive, o nosso produto que é o Space Data. Se você quiser nunca falar com a gente, você pode. Tudo bem. Mas não aconselho. Não, o grande diferencial da Space é que a gente é uma consultoria. Então, a gente coloca a pessoa e, eu analisei com o nosso método, eu digo tal. Então, eu coloco isso no dado. E aí, a gente viu, se eu atendo bem esse mercado, qual seria o primeiro local para a gente expandir? A gente escolheu os Estados Unidos. Fizemos várias missões nos Estados Unidos. Pegamos alguns parceiros lá e abrimos em Miami. Miami, mercado, é a Latino-América nos Estados Unidos, né? Basicamente. É uma Hispano-América nos Estados Unidos. Você fala mais, talvez, espanhol ali do que inglês, se for olhar na ponta do lápis. Ao longo do tempo, sempre tivemos, acho que foi desde 2023, se não me engano, 22 para 23, temos a sede em Miami, especificamente para fazer os contratos internacionais. Mas ao longo do tempo começamos a ser chamados mais naturalmente para Latinoamérica, ou que a gente chama de Hispanoamérica, né? Que Latinoamérica tem Brasil, Hispanoamérica é os hispanohablantes. A gente está falando de Caribe e de América do Sul aqui fora Brasil. Porque, naturalmente, por ser do lado, a gente tem redes como a Doutor Hérnia, que é uma que a gente começou a auxiliar cada vez mais, agora a expansão no Paraguai.
Olha Já só, temos o contrato, inclusive, inteiro, Paraguai e Brasil, junto com eles. Estão com várias unidades do Paraguai, tá sendo, cara, o de Paraguai Cascavel ali, tá bem próximo. sendo uma alavanca aí da economia. Inclusive por quesitos fiscais, né? Quem não conhece a visão de imposto, tem muita... A gente estava falando sobre isso, a Lupo, que é uma empresa, acho que, se não me engano, também, não sei se ela é do interior de São Paulo. Daqui A Lupo, próximo. da próxima, sede Paraguai e, cara, imposto. Assim, tem a minha competitividade, não consigo. Argentina, bastante com a virada econômica que está acontecendo, né? Não é nem que aconteceu, né? Que meio que está acontecendo junto com o Milei, independente de partido político, é uma questão bem na ponta do lápis financeira, econômica, que Números abriu, não mente. abriu oportunidade para negócio, independente se você gosta ou não. Este modelo de negócio está crescendo muito, que é o franchise em expansão, negócio físico na Argentina. E, inclusive, por a gente fazer essa ponte internacional, recomendações de consultorias e consultores e também associações do Caribe. Então, hoje a gente atende... Olha que só, doideira, cara. a gente conseguiu atender, está atendendo muito bem. Que é a maior rede de sorvetes helados, né, da República Dominicana. Os caras têm norte de 80% do mercado de sorvetes da República Dominicana. Caramba! Eles têm norte de 300 unidades num país que é menor tamanho de Santa Catarina, talvez Rio Grande do Sul. Então, por uma recomendação de associação. E a gente enfrentou bastante essa questão de marca, de adaptação, porque, cara, tudo bem, eu posso fazer o mesmo estudo que eu faço no Brasil, igual amanhã se me pedir em Dubai. Fizemos já uma pet shop em Dubai. Inclusive, outra história super aleatória. Temos estudo no Marrocos. Cara, os estudos internacionais da Space tem muita história mais aleatórios aleatória. Um marroquino que a gente conheceu num tal evento, o cara maluco topou fazer o estudo. E foi ótimo, inclusive, a cidade de Casablanca. Que não é a capital deles, inclusive. É uma cidade bem grande. E a gente começou a ser chamado e ser indicado por consultorias. Pegou clientes grandes e falou, cara, vamos fincar nosso pé também em América Latina. Escolhemos na parte sul aqui a Argentina, proximidade, Buenos Aires. Fizemos as visitas. Então, também somos nesse mesmo papel, como se fosse uma franqueadora, né? A Buenos Aires. E entendemos a diferença, falando com os franqueadores, do que a gente poderia mudar em serviço. Por exemplo, lá os caras não têm plataforma de geomarketing como tem aqui no Brasil. O Brasil tem uns 10 fornecedores. Se tu chamar a moita, sai uns 5, 6 fornecedores. Portugal não tem. Lembra que a gente comentou sobre isso? Cara, Argentina, os caras, ou eles estão acostumados a fazer no olho e à mão. Então, mandar o cara medir fluxo na rua, mandar o cara ir ou ir visitar. O cara tem consultor viajando para todos os lugares da Argentina e gastando uma baba de dinheiro. Porque não passa pela cabeça dele ter alguém com tecnologia para fazer isso mais prático, rápido, inteligente, com metodologia. Então, é um modelo que, cara, aqui no Brasil a gente tem um posicionamento de, olha, eu consigo fazer melhor, eu sou uma empresa mais nova, que tem soluções diferentes. Porque a pessoa já conhece geomarketing, é um pouco mais difícil a pessoa não conhecer, que quer fazer um estudo de mercado, onde que é o melhor ponto. Lá, não. Lá, tu fala, mas o que é geomarketing? Qual é a importância do geomarketing? Você precisa mesmo fazer o estudo? Não funciona? Funciona? Que dados vocês utilizam? Então, cara, modelo de pagamento. Coisas muito aleatórias da Argentina, mas eu fui traduzindo materiais, né? Sou brasileiro. Hablo um pouquinho de espanhol, pero no mucho, no tanto. Fomos traduzindo os materiais. E aqui a gente cobra um pouco mais parcelado. O brasileiro adora parcela, né? Parcelinho, divide em 2 vezes. Então, normalmente nos projetos a gente faz, quando eles são pontuais, em 2 vezes, quiçá em 3 vezes. Eu botei lá, material super, para mim, uma coisa super normal, 2x o valor. Isso deixou eles muito confusos. Tem que pagar 2 vezes. O que é 2 vezes, cara? Quanto tempo isso vai me durar? Porque é só 2 vezes, só vou ter 2 meses. E eles não entendiam essa mensualidade. Mensualidade, se você falar, né? É mensal. Até eles vão entender. Anual, ok. Mas 2 cotas, duas parcelas, entre aspas, né? Traduzida a palavra. Cara, muito difícil. Em Portugal também tem uma certa interpretação aí sobre isso. Os caras preferem à vista. Eu tive esse pagamento. Que é em dólar, o cara vai fazer um investimento, um estudo ali, como se fosse comprando, né? Uma luva, um aluguel. Tá, vamos botar melhor para nós. Falamos entre espécies. Olha, maravilhoso. Que é diferente do que a gente faz para o brasileiro, né? Então, hoje a gente tem um modelo para os brasileiros indo para fora. Os materiais em português, claro. Fizemos estudo para Mercadão México, em Guadalajara,
Academia Gaviões, de mais de 5 países. Mas na Argentina, um pouco diferente, né? Então, tivemos que fazer várias adaptações de pitch, de jeito. O que a gente manteve foi o nome, né? Space Hunters, e a metodologia. E o principal segredo que a gente teve, que é um segredo muito bom, se vocês... Sei como que vocês são próximos da Associação Portuguesa. Sim. Porque na Argentina, cara, a Associação Argentina de Franquias fez um trabalho, fica aqui todos os elogios, maravilhoso com a Space Hunters. Receberam a comissão brasileira lá em Buenos Aires, comitiva que a ABF mandou, né? A ABF tem quem não conhece, a ABF tem uma parceria com a Apex, que então a ABF faz várias viagens de negócios internacionais, missões. Enfim, né? Você nos conhece, estávamos lá em Portugal, na Missão Portugal junto com vocês, para visitar as feiras. E a associação, ela tem muito essa visão de também não só ajudar os argentinos, mas trazer soluções de fora. Então, hoje a gente é uma empresa, Space Hunters, e isso destravou todas as portas. Tentamos sozinho, tentamos via marketing, temos nosso Instagram, Space Hunters-Latam, que é todo em espanhol, né, para Hispanoamérica. E, cara, marketing, LP, página, bem como a franquia faz para adquirir o franqueado. Muito difícil. Muito difícil. Cara, muito difícil, muito spam, custo diferente. Fora o trabalho que a gente teve, trabalho grande de adaptação, de página, de tudo. Cara, tradução não é simples. Eu passei horas traduzindo material, porque tu tem que pensar. E sem saber se vai dar certo. E sem saber se vai dar certo. E aí, o que a gente fez? Chegamos para a associação, falamos assim, cara, a associação tá aqui para ajudar, nós temos essa visão, queremos construir algo diferente, super legal. E conversa vai, conversa bem, vou resumir. Nós somos hoje, firmamos semana passada, esse mês de março, somos hoje a empresa da Associação Argentina de Marcas e Franquias de Geomarketing. Nós não somos associados, somos uma empresa sócia. Não é associada, é sócia. A AMF é parte da Space Hunters. Olha só. E a Space Hunters é parte da AMF Argentina. Então, a partir de agora, eles vão poder fazer o marketing. Cara, evento, marketing, abertura de portas. Nós vamos fazer marketing também, mas assim, eu tenho certeza que a grande maioria dos clientes vão vir pelo marketing que é feito pela associação, porque nós somos a solução da associação. É algo bem inovador, porque nós vamos fazer um produto com eles, gratuito, que é o mapa de franquias da Argentina. Então, eles estão recolhendo, olha que doideira. Se alguém da BF, pelo amor de Deus, às vezes a gente está aqui no mercado de franchise, olha que ideia legal. Ou a Associação Portuguesa de Franquias, por favor, me escutem. Não vou fazer o sotaque, vai ficar muito feio. Cara, os caras estão coletando todas as localidades, as unidades de todas as franquias da Argentina. Ok? Com os caras. Não, obviamente eles não vão conseguir pegar de todos. Mas pegar de quem responder e quem mandar para eles. Porque a gente vai montar o mapa de calor das franquias Argentina. Então a gente vai montar todos os mapas na nossa plataforma, né, um dashboard dinâmico, com a localização que vai ser poder filtrado por segmento, por empresa. Então quero ver onde que está a empresa Carnave, ou a empresa Café Martínez, ou a empresa Havana, ou a empresa Grido, que são grandes franquias de lá. Cara, então eles vão ver exatamente no mapa de calor e o mapa de ponto a ponto. Porque eles se baseiam muito nesse benchmark, né? Tem muita empresa que chega assim, eu quero botar onde tem Boticário. Quero botar onde tem Cacau Show. Porque eu sei que os caras usam, né, ferramentas, geomarketing. Ali já desbravaram o mercado. Desbravaram. O McDonald's que é botar do lado do Burger King, que é essa história que não é exatamente assim, mas a raiz da história é essa mesmo. É a que as pessoas normalmente conhecem. Então, vai ter. Você vai poder entrar na plataforma gratuitamente e botar e ver todas as franquias. O que a gente foi inteligente botar? Login, senha, cadastro. Tem os dados de todos os usuários. E um botão de saiba mais, adicione mais indicadores, que vai levar para o nosso estudo. Se ele quiser. Imagina você captar futuro franqueado que quer abrir uma franquia e talvez a franqueadora não preste o serviço de auxílio no ponto. Não, cara, vai ser uma coisa... É uma ferramenta que você consegue ir direto na ponta. Nós vamos fazer gratuito exatamente para que a gente possa, primeiro, brindar o mercado argentino com informação, eles precisam, e segundo, para que a gente também possa ter essa captação, porque o próximo passo, depois de ver onde é que está a franquia, é fazer o estudo completo. Vou pegar os dados de renda, densidade, fluxo, que é o estudo que a gente faz. João, mas isso daí você conseguiu, cara, não foi com a internet, foi network. Foi network. Não é papelada que resolve as coisas, cara. E pior, foi num almoço, numa janta especial do evento da BF. Então, fica aí agradecimento também. Bruno, que é o antigo diretor, organizou. Fizemos a janta na AMF, que a AMF organizou para nós.
porque a gente estava na missão. E aí, nessa janta, a gente conheceu muito melhor a diretoria da AMF, explicou o projeto, eles toparam ajudar, assim como toparão ajudar as franquias futuras que tentaram ingressar. Sim. Não sei se todas as associações são assim, acho que tem associações mais fortes, mais fracas. Porém, cara, com certeza é uma associação, tá inovando, tá trazendo coisa nova, tá ajudando muito. Muito legal. Do que eu vejo das associações, independente do tamanho dela, eles têm portas abertas. Eles têm a facilidade de entender, cara, isso aqui eu não tenho no meu país e vai me ajudar muito com as marcas que eu tenho, ou essas marcas que estão vindo são boas para a economia. Eu vejo que hoje as associações, as pessoas que estão nelas, né? A associação por si não é uma entidade só, mas as pessoas que fazem parte, elas têm, acho que esse senso de contribuir. Senão ela nem fazia parte, com o cenário, senão não fazia. Não sei se vocês têm muito contato com a associação portuguesa, inclusive. Sim. Isso ajudou também no o contato com ela já vai desde a época de 2017 ou 2018, quando uma marca daqui de Rio Preto foi expandir por lá e era cliente nosso jurídico, então a gente começou a ter um relacionamento desde aquela época. Mas o que eu digo, internacionalização, cara, não se faz sentado no escritório. É isso que vocês fizeram. Cara, quero ir para lá? Vai primeiro. Vive. Senta, conhece os teus concorrentes, fala com as pessoas. Não conhece ninguém? Ok. Tenta descobrir uma associação. É fácil o contato com eles. Essa abertura de portas, você tem que ir entendendo como que você vai construir esse teu network lá. Porque esse network é o que vai te ajudar a chegar no país. E ter os parceiros certos. É igual a gente tem. Poxa, lá em Portugal não tem ninguém com soluções de localização estratégica de ponto, com a inteligência de busca de ponto. Isso é inovador lá. Agora você não precisa mais falar isso. Você pode falar, não tem. Não tinha ainda. Tinha. Ou não tem outra que não seja Space Hunters. Que é isso que a gente vê. Inclusive, de todos os mercados, entre nós, assim, entre nós, toda a nossa audiência. Entre toda a nossa audiência. Cara, de todos os mercados que a gente estudou, tem dois. O mercado mais canibalizado é os Estados Unidos, por tamanho. Mais de 20 mil franquias. Então, eles têm muitos fornecedores. É muito forte. Disso que a gente faz, né? De geolocalização. Segundo mercado mais canibalizado de todos que a gente viu no mundo, soluções de geolocalização, Brasil. Brasil é ultra canibalizado. Se você pula um passinho para fora, você não tem. E o legal é o seguinte, olha só, não é merchan nem nada, mas assim, pô, tu vai ter uma estrutura no Brasil e uma estrutura fora diferente, que tem indicadores diferentes, que tem uma metodologia diferente, que tem um padrão de qualidade diferente. Pô, você é uma franquia. Então, se você consegue ter um fornecedor que te atende no Brasil e te atende no exterior, por que você fica com um fornecedor que é só no Brasil se você tem expansão no exterior e aí você vai ficar no escuro? Que é o que muitas marcas que, cara, entre nós, muitas marcas que não trabalham com Space fazem expansão no exterior, a gente fala e é assim, muito, né, fazendo um desconto porque eles não conhecem. Ou não tem. Não conheciam. Ou no país, literalmente, não tem. Igual eu falei, lá em Portugal, acho que vocês vivenciaram, não tem nenhuma solução. Mas é que eles não conheciam o Space. Não conheciam o Space. Por exemplo, tem muitas franquias que, até próximas, assim, na Argentina, depois do segundo, terceiro ponto, foram procurar a gente também. Acontece, errei. É o desbravamento do mercado. Você gasta um pouco mais de energia, de investimentos nisso, mas o mato está alto. Então, hoje eu vejo Portugal e franchising um pouco nesse momento. Não é o franchise como no Brasil. Então, isso nos dá oportunidades de se ter expansões de negócios brasileiros lá. Tem muita coisa que o português ele valoriza de negócios aqui do Brasil. E o português ele valoriza também a questão do empreendedorismo brasileiro. Quando você conversa com empreendedores ali de Portugal, poxa, não, o brasileiro ele é muito mais aguerrido, muito mais tomador de risco. Então, eles veem isso como um lado bom para quem gosta de empreender. Inovador também, por que não, né? É inovador. Então, hoje, a gente vê muitos brasileiros lá, empresários, que saíram daqui do Brasil, literalmente venderam tudo e com pouco tempo de Portugal, tendo mais sucesso do que negócios de Portugal já estabelecidos há muitos anos. Nós conversamos com uma pessoa, Rio de Janeiro, ele tinha uma estrutura de panificação gigantesca, atendia um monte de cidades ali do Rio, vendeu tudo, foi para Portugal, montou uma cafeteria. Hoje ele já tem 11 unidades próprias de cafeteria / padaria. Então, olha só, em pouco tempo de Portugal,
Já tem tudo isso. Então, assim, você vê o apetite a risco das pessoas. E outros brasileiros que a gente conheceu lá com histórias, cara, fantástico. E empresários portugueses também com uma estrutura, uma musculatura de empresa fora da curva. Isso é importante dizer. As franqueadoras que tem lá, eu sinto que a musculatura delas, a profissionalização delas também é alta. Não são franqueadoras, talvez, imaturas. Não é porque muitas têm poucas unidades que isso reflete na equipe da franqueadora. Pelo contrário, nós fizemos visitas ali, tivemos imersões em franqueadores que tinham 30 franquias. Mas a musculatura, número de pessoas, tipo de suporte, inteligência de rede envolvida, cara, posso te dizer que tem franqueadoras aqui que tem 100, 200 unidades que não tem aquilo que eles tinham. Né? Então, apesar do franchise não ser o que é no Brasil em termos de número, não significa que ele não é profissionalizado. Né? Então, lá realmente há muito profissionalismo nos negócios. Nós conversamos com o João. O João é da Arcádia Chocolates. A Arcádia é uma marca bem tradicional de Portugal, 93 anos de empresa. Foi fundada em 1933, já está na terceira ou quarta geração. 48 unidades, 32 unidades, acho que própria, o restante franquias. São 4 fábricas. Cara, mas você vê a estrutura da empresa. Tu acha que no Brasil os caras teriam 1000 unidades? Não, é loucura, é loucura. Então, assim, tem muitos negócios com uma musculatura, com uma estrutura empresarial ali fora da curva, com um nível de profissionalismo, de pessoas envolvidas, muito, muito surreal. Sim. Então, assim, internacionalizar é uma estratégia? Muito. Você saber onde que você está indo e como ir, aí começa a já ser regra do jogo. Né? Então... Ia te perguntar, inclusive, isso, estamos chegando já nos finais do nosso episódio. Cara, captei várias coisas aqui, em especial também com as vivências que a gente está tendo da Space, que eu contei um pouco mais da Argentina e dos Estados Unidos. Importância da gente adaptar, conhecer e visitar primeiro, porque a expectativa que a gente tinha de começar a vender, a gente tinha a expectativa de começar a vender na Argentina em 1 mês, 2 meses. A gente fechou um contrato bem legal agora com uma rede argentina da Argentina, por intermediação da MF. Acho que fazem uns 5, 6 meses da feira, que foi a nossa... Vamos lá, a primeira grande visita. As visitas anteriores foram menos intencionais, né? Foi a primeira visita intencional de, pô, vamos com a missão porque queremos estar lá, não só visitar. Adaptação, visão importante de diferenças de câmbios também. Que mais que tu deixa de aprendizados finais para quem está aqui com a gente pensando em internacionalizar? Seja Portugal, que você tem uma experiência muito melhor como RD, como SD, ou como outros países também, que acho que serve muito, né, o similar, especialmente na Europa. Acho que a questão do respeito à cultura, quando você vai lá, talvez você vai ter um choque. Cara, isso aqui não tem aqui em Portugal. O pessoal faz assim. Nossa, então eu vou ser muito mais agressivo comercialmente e tal. Essa talvez é a primeira análise que a pessoa tem, mas depois ela vê que talvez essa agressividade comercial que o brasileiro tem, algumas outras situações lá não tem. Não é porque ninguém pensou, é que talvez não funciona. Então, você entender a cultura e respeitar a cultura também é importante. Senão, literalmente, você vai criar um produto que não conversa com o público. Então, respeite a cultura, desenvolva parcerias, faça network e não comece sozinho. Se você tem alguém para caminhar do seu lado que vai te encurtar e facilitar essa jornada, o risco é menor. Então, faça conexões. E, se possível, conheça localmente. Se você quer ir para um país, nem se dê o trabalho de visitar, entender como que é, poxa. Né? Então, acho que tem que fazer parte de um planejamento maior da marca, porque você não pode fazer um filho lá e soltar ele. Poxa, não deu certo. Poxa, e aquele franqueado que você literalmente acreditou em você? Então, planeje, faça um planejamento realmente. Isso é para mim? É para mim agora? E se for, como que eu, então, tiro isso do papel? Então, são essas coisas que nós orientamos para que tenha uma expansão segura. Isso traz uma valorização da marca fantástica. Né? Uma coisa é você falar, poxa, eu tenho 100 franquias no Brasil. Eu tenho 200 franquias Brasil, Portugal, Espanha e por aí vai. E pensar Portugal como o início, o começo. Portugal é o país mais fácil hoje que se tem para uma internacionalização
União Europeia. Então, depois ali abre caminhos fantásticos para uma Espanha, economia bem mais ativa, território muito mais populacional ali. Então, entenda Portugal não como o fim, mas como um começo de uma expansão europeia que, cara, a marca aqui no Brasil toma uma dimensão fantástica, né? E conte com parceiros certos, igual a Space, igual a RZD, e estamos aqui para ajudar os empresários não só a expandirem via Brasil, via Europa e onde que for. Né? Boa, auxiliar com estrutura e inteligência, né? É. Que a gente também faz essa parte do planejamento de capacidade, prioridade e as análises de ponto comercial. Rodrigo, fantástico papo. Quem quiser te encontrar para continuar essa conversa, gostou muito do que ouviu aqui, quer continuar, consegue te encontrar RZD aonde? Só procurar rzd.com.br e pedir pelo Rodrigo. Mas é isso aí. Estamos disponíveis nas redes sociais. Minha rede social, Rodrigo R. Daniel. Fácil de encontrar. Vai estar tudo na descrição. Quem está vindo pelo Spotify e YouTube. LinkedIn. Então, me coloco à disposição, não só eu, mas toda a equipe da RZD. Marcelo Poli, o CEO e fundador ali. Tem uma trajetória fantástica no franchise, na área jurídica também. Então, estamos prontos para auxiliar o empresário nessa jornada de expansão. Maravilha. Se você quiser saber mais, inclusive, e chegou até aqui, pelo amor de Deus, se inscreva no nosso canal, não custa nada, tem pouca coisa que é gratuita hoje em dia. Então, e que vale a pena. E que vale a pena, exatamente. Se inscreva, se você está aí no Spotify também, você pode se inscrever para acompanhar os próximos episódios aqui do Lugar é Lucro. Estamos numa gira aqui de gravações em São José do Rio Preto, que é uma das capitais franchise, se não a capital do franchise do Brasil. Então teremos mais novos episódios com grandes redes. Cara, e com gente fera, hein? Gente fera que vai vir, hein? Não dá spoiler, não dá spoiler. Ainda bem que eu fui o primeiro. Não dá spoiler, fica tranquilo. Mas vocês vão saber logo mais, especialmente se inscreverem. Deixa o joinha, comenta. Se você aí também ainda não conhece o trabalho da Space Hunter, você está a um passo de conhecer, você já está na nossa página. Então conhece um pouquinho, a gente faz muito trabalho de inteligência em localização, tudo que seja por tecnologia ou por consultoria, dúvida de onde expandir, quais são os melhores locais, ponto comercial, melhor cidade, melhor país, por que não? Já também fizemos esse estudo entre vários países. A gente vai estar muito feliz para atender todos vocês, tá bem? Abraço para vocês e até o próximo episódio do Lugar é Lucro. Tchau! Valeu, turma!